Olá, bem-vindos! Evolução global no Adeano. O Adeano é essa época aqui, o inicinho da formação da Terra, que vai de 4.6 a 4.0, começa o Adeano com as primeiras noções do que seria a Terra formada e vai até a evolução, a formação de crosta continental, não necessariamente litosfera, mas a estabilização de crosta continental que começa no Arqueano. O Adeano é o pezinho aqui do pré-cambriano. Pré-cambriano é todo esse período que vai de 4,6 a 541 milhões de anos e, obviamente, ele está limitado aqui pelo Cambriano. Quando a gente olha na cartela, na planilha cronoestratigráfica internacional, parece que o pré-cambriano não é tão grande assim, mas ele é muito grande. Na verdade, ele é 88%, quase 90% da história da Terra. 13% está no Adeano, que vai de 4.6 a 4.0. De 4.0 a 2.5 a gente tem o Arqueano com mais de 32% e o Proterozoico que vai até 541 milhões de anos. Vou começar já indicando, tá aqui na descrição, esse vídeo aqui, Our History in 6 Minutes. É interessante destacar que ele vai do Big Bang até o Cambriano em cerca de 20 a 25% do tempo total do vídeo, o que já demonstra a pouca quantidade de informações que a gente tem dessa época. Isso é interessante porque o sistema Terra está em constante mudança e essas mudanças elas tendem a obliterar evidências de eventos pretéritos que ocorreram há centenas de milhões, bilhões de anos. Mas a memória desses eventos ela fica registrada, tanto na química rocha total quanto na química isotópica, química mineral de rochas e minerais. O estudo disso abre muitas portas e muitas janelas para a gente entender como foi nessa época. Logo no início, a gente não deve pensar essa terra do Adeano simplesmente como se fosse um acúmulo de matéria que foi se juntando aos poucos. Provavelmente essa terra do Adeano é o resultado de uma série de eventos catastróficos, uma série de erupções vulcânicas, uma série de impactos meteoríticos, provavelmente até mesmo o impacto que levou à formação da Lua. A própria Lua já é uma dica de como era a Terra na época do Adeano, algo provavelmente bem catastrófico. Começando então pela definição, Adeano vem do deus do submundo, o deus grego do submundo, o Hades. Ele é o deus do reino dos mortos e o que é interessante, que ele também é chamado de deus da riqueza, pois possui todos os metais preciosos do planeta. O Adeano nós não temos informação de rocha, mas o que vem logo depois é o Arqueano, que vai ser o tema dos próximos vídeos ainda dessa aula, e grande parte dos platinoides, do ouro, do níquel estão nas rochas do Arqueano, nessas primeiras rochas de diferenciação. O Adeano ele foi definido por esse senhor, o Preston Cloud, em 1972, e também definiam ele como pré-Arqueano, que é a mesma coisa, é o único período que vem antes do Arqueano. Perdão. Então vamos entender primeiro como era a Terra e o Sistema Solar. Tem que se pensar que no Adeano a Terra estava começando a se conformar, ainda tinha muita poeira em volta do Sol, ainda tinha muita poeira estelar em volta do Sol, e a Terra ainda não estava plenamente constituída, ou seja, ela ainda não tinha esse acamamento de núcleo, manto, crosta. Provavelmente o que a gente tinha no sistema solar do Adeano entre 4,6 até 4 giga-anos era um grande nevoeiro, um início de segregação entre regiões mais ou menos gasosas, sendo que o gás era essencialmente congelado e o gás foi ficando cada vez mais distante, sendo que os planetas terrosos, Vênus, Terra, Marte e Mercúrio, foram ficando mais próximos por ter uma densidade maior. E aí a gente começa a pensar como que era a Terra. Se o sistema solar era esse mar de poeira, como que era a Terra propriamente dita? Provavelmente a superfície era dominada por vulcanismo, repleto de bombardeamento meteorítico, e por dentro ia começando uma segregação entre núcleo e manto.
Então, como que a gente vai entender essa diferenciação, essa segregação, a separação do núcleo e do manto e a crosta silicatada por fora? Então, para começar, a gente tem uma colisão de um planetesimal com a prototerra. Isso seria aproximadamente na época da formação da Lua. Então, a primeira figura, lá em cima, a gente tem essa colisão do planetesimal com o que seria a prototerra. Ainda não dá para chamar de terra porque não tinha a conformação que tem hoje. Na segunda, essa imagem que está no meio, a gente vê um disco de magma que começa a orbitar a Terra, esse disco de magma aqui, e bolhas de ferro do planetesimal que colidiu com a prototerra começa a ser atraído para o núcleo, essas bolhonas aqui. Na figura de baixo, a gente vê a parte externa do disco de magma começando a formar a Lua. Muita parte dele vai simplesmente voltar para a Terra, desse disco que se desprendeu. E dentro da Terra, o manto começa a se solidificar, e a Terra começa a desenvolver a estrutura em estratos. É interessante ressaltar a importância dessa partição, o tanto de energia que foi liberada para conseguir concentrar durante essa diferenciação núcleo-manto, para concentrar o ferro e o níquel bem no centro e começa a dissipar silicatos para a borda. Então tem um vídeo muito bacana que mostra essa colisão da prototerra com Theia. Theia teria aproximadamente o tamanho de Marte, e esse nome que dão a esse corpo que se colidiu com a prototerra, Theia é a mãe de Selena, que é deusa da lua na mitologia grega. E depois dessa colisão, o que se acredita é que boa parte do material foi ejetado. É um impacto provavelmente de cerca de 10.000 vezes maior do que extinguiu os dinossauros. Ou seja, se tivesse alguma forma de vida na Terra, dificilmente sobreviveria a esse impacto. Tem algumas evidências que suportam a ideia dessa grande colisão. Primeiro é a assinatura isotópica das rochas. Tem o núcleo da Terra, que é muito mais denso, ou seja, durante uma diferenciação planetária, ele ficou com uma parte densa do que seria a Theia. E continuando o bombardeamento, você tem a Lua, como não tem uma tectônica ativa, o bombardeamento está muito explícito nela ainda, ou seja, a série de meteoritos que foram atingindo tanto o sistema Terra-Lua ainda estão muito evidentes na região lunar. E depois a gente entra na formação do núcleo, uma diferenciação planetária. Isso é bem interessante. A diferenciação planetária é algo muito mais astronômico, astrofísico. Seria uma versão geológica em grande escala da gente separar água e óleo. Na diferenciação planetária, os elementos mais densos, como o ferro e o níquel, eles tendem a ir para as camadas mais internas, como é o caso do nosso núcleo, e o menos denso tende a ficar na borda, tende a flutuar, que seria a parte alumino-silicatada, que é a crosta, e até mesmo o manto, que é muito silicatado. E depois do impacto a gente tem dois cenários de diferenciação núcleo-manto, ou seja, depois que teve um impacto, depois que começa uma assimilação, a distinção pode ser feita essa diferenciação, ela pode ser feita tanto em grande escala, homogeneamente, ou em pequena escala, ou seja, você teve um impacto de um corpo externo, o núcleo começa a puxar grandes bolhas de porções ferro-niquelíferas, que são mais densas, ou então, após esse impacto, o material é dissipado e aos poucos que vai sendo buscado. As duas hipóteses são aceitas no momento. O resultado disso tudo, independente se foi tudo junto ou se foi homogeneamente separando e aos poucos, é um oceano de magma com algumas ilhas rochosas, ou seja, algo absurdamente instável. Apesar da gente não ter registro, as rochas dominantes na crosta adeana provavelmente seriam comatiitos, porque não tinha diferenciação terrestre. A gente ainda não tinha essa diferenciação perfeita entre uma crosta
aluminosilicatada, depois um manto que também é silicatado, mas já é mais magnesiano. Provavelmente as vulcânicas eram algo muito parecido com a composição do manto atual, ou seja, provavelmente se tinha alguma rocha, devia ter uma composição muito parecida com a de Komatiitos. E a abundância dos elementos químicos. Esse é um trabalho muito interessante que mostra como que devia ser essa abundância durante o Adeano. O que é de se esperar que a gente tivesse muito hidrogênio e hélio, porque são elementos mais abundantes do início do sistema solar. A abundância dos 50 primeiros elementos em termos de número atômico vai decrescendo exponencialmente. Alguns elementos com um número atômico maior do que 50 são ainda mais escassos, que nem chegam às vezes a ter leitura. A abundância de lítio, berilo e boro é anomalamente baixa. A abundância de ferro, por outro lado, é anomalamente alta. E alguns elementos com número atômico maior que 83, por exemplo, o bismuto, não têm isótopos estáveis, mas ocorre naturalmente como um produto do decaimento do urânio. O urânio e o tório, pela cadeia de decaimento radioativo, em um ponto eles chegam a gerar o bismuto. E o que comanda essa evolução química? Basicamente, a gente tem três fenômenos agindo durante o Adeano, durante a formação, essa segregação entre núcleo e manto. A acreção, diferenciação e o decaimento radioativo. A acreção é a energia potencial gravitacional, que é convertida em energia cinética e energia térmica. A diferenciação, esse segundo, os materiais mais leves eles vão para a superfície, os materiais mais densos começam a ir individualizando o que seria o núcleo, depois o manto, e há uma conversão dessa energia potencial gravitacional em térmica, ou seja, enquanto você vai começando a juntar o núcleo, começa a ter muita liberação de energia potencial que vai se propagar como uma energia térmica. E por fim tem o decaimento radioativo, que a liberação, simplesmente o decaimento radioativo, ele é uma reação exotérmica, ele é uma reação que libera energia. E todo esse calor, ele começa a escapar por convecção, condução e dissipação. A principal fonte de escape desse calor são as erupções vulcânicas, porque apesar da condução e dissipação propagar muito calor, ela é muito lenta, é muito devagar. Agora a convecção já leva e quando começa a ter erupção, o calor começa a dissipar muito mais rápido. Seguindo, a gente tem como que era a distribuição do calor durante o tempo geológico. Aqui embaixo a gente tem tempo em bilhões de anos antes do presente, desde o atual até aproximadamente 4,6 giga-anos vai estar por aqui. E aí, a produção do calor na Terra, a ideia que se tem é que durante o Adeano, ela devia ser 4 vezes mais quente do que a Terra atual. Algo muito legal para se entender um pouco mais sobre a evolução da Terra como um todo é esse programa, o Earth Viewer. Eu também vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Continuando a entender a Terra do Adeano, temos as atmosferas primitivas. Basicamente, nós temos duas atmosferas. A primeira é a captura da nébula solar, que é rapidamente perdida porque não tem atração gravitacional suficiente. A gente não tem, inclusive, nem campo magnético. Pensa que ainda não está formado núcleo e manto, então a gente ainda não tem a rotação para gerar o campo magnético e simplesmente não consegue continuar, manter essa nébula, manter essa primeira atmosfera primitiva. A segunda, ela já começa a estar um pouco mais associada com gases liberados por vulcanismo. Eles são retidos pelo campo que começa a se desenvolver, um campo magnético, um campo gravitacional, e é basicamente amônia, hidrogênio, gás carbônico, metano, vapor d'água e nitrogênio. Ou seja, são só os elementos bem leves que compõem essa atmosfera primitiva quando a gente consegue segurar ela um pouco, que logo no início do Adeano a gente não tinha nem diferenciação para ter uma gravidade, para ter algo para segurar a atmosfera.
Essa atmosfera primitiva seria muito similar com a atmosfera que a gente tem a composição hoje para Titã, que é uma das luas de Saturno. A atmosfera primária, então, ela seria uma captura da nébula solar, quase que composta basicamente por hidrogênio e hélio, absurdamente instável, porque lembrando que logo na atmosfera primária ainda não tinha campo magnético ou gravitacional. Depois a gente continua e chega na atmosfera secundária, que já é das erupções vulcânicas. E o que a gente vai ter só bem depois é uma atmosfera terciária, que aí já começa a entrar mais oxigênio, mas isso só vai acontecer no Arqueano. Tem muitos trabalhos que compilam diversos dados para chegar a entender como é a evolução da oxigenação da atmosfera durante todo o período geológico. Algo que é um consenso é que durante o Adeano e grande parte do Arqueano, nossa atmosfera era extremamente anóxica. E conforme ela vai enriquecendo em oxigênio, ela vai empobrecendo em outros gases. Por exemplo, aqui nessa tabela dá para ver que o metano é um dos gases que na atmosfera primitiva era um dos maiores componentes, e quando a gente vai chegando para a atmosfera presente, ele está aqui entre os componentes menores. Tem algo muito interessante em uma atmosfera anóxica. Ela pode gerar algumas coisas que hoje são impossíveis, como, por exemplo, conglomerados ricos em pirita e uraninita. Essa é uma rocha do início do Arqueano, lá de Witwatersrand, é um grande depósito da África do Sul, isso de proporções globais. Como não tinha oxigênio na época dessa deposição, não tinha oxidação de minerais, eles não enferrujavam. Então você podia ter diversos sulfetos, pirita, uraninita, dentro da matriz dos conglomerados, que não importava a exposição subaérea, não teria alteração. Continuando no entendimento do como era a Terra no Adeano, a gente chega agora nos oceanos. E aí começa a pensar, pô, mas como que você vai ter um oceano em um lugar que era um mar de magma com vulcão no meio? Na verdade, os primeiros oceanos eles deviam ser periodicamente vaporizados. Pequenos, ácidos e muito salinos. A ideia que se tem desses primeiros oceanos, a temperatura era muito alta, mas conseguia ter alguma estabilização porque a pressão também era muito elevada. A vaporização deixava a atmosfera muito rica em gás carbônico, que ainda vinha junto com o vulcanismo, e hidrogênio. Provavelmente eles eram efêmeros, periodicamente vaporizados, e a vaporização deixava eles cada vez mais ácidos. Cada vez que vaporizava, ficava mais rico em gás carbônico, mais rico em hidrogênio. E provavelmente ele já devia ser um pouco salgado, já devia ter alguns sais. No fim do Adeano, que começa a ter alguma estabilização e começa a ter um volume maior de água. As evidências que a gente tem desses oceanos vêm principalmente de estudos isotópicos em zircões, que tem cerca de 4,4 giga-anos, 4,4 bilhões de anos. E essa estabilidade que achou nesses zircões começa a marcar o início de algumas camadas carbonáticas. E para finalizar essa parte do Adeano, eu gostaria de deixar a dica desse vídeo aqui, que é a formação da Lua pela NASA, e eu deixei ele também aqui na descrição. O próximo vídeo a gente vai passar de como terminou o Adeano para o início do Arqueano. Valeu!